sobre a palavra. Tratando de fé, uma vida de fé. Eu decidi, mas eu entendi que nós temos que ser radical. Não há meio termo na vida do Espírito, ou é crer ou não crer. Até a forma de nós falarmos, amados, se comunicar, expressa o nosso crescimento, a nossa vida de fé. Se você vir falando que vai morrer de fome, então você está mostrando que o que você crê. Tem até uma forma de nós falarmos, Deus te abençoe, né? Mas eu não quero que Deus me abençoe. Vou repetir, eu não quero que Deus me abençoe. Eu quero que o Espírito ilumine meus olhos espirituais, para estar consciente da herança que me pertence. Eu quero que o Espírito Santo me ilumine de tal forma que eu possa compreender a herança de que Ele já me abençoou, para que eu possa entrar nisso. Que quanto mais eu compreendo essa minha realidade hoje, de que eu já sou, eu vou ser alguém generoso. Porque quanto mais eu entendo que existe uma riqueza, existe uma herança para mim, eu não vou ter medo de dar. Porque eu sei que não vai faltar. Porque de onde veio um carro, um celular, ou dinheiro, mas tem muito mais. Porque é de acordo com as riquezas da graça de Deus. É uma fonte inesgotável, são riquezas insondáveis. Então, quanto mais eu compreendo, amém? Então, Ele já te abençoou. Então, nós temos que ser radicais em relação à fé. Isso que produz a maturidade. Eu sou alguém de falar pouco, eu falo pouco, amém? Porque eu prefiro falar pouco que falar fé. Eu só falo muito quando estou pregando. A minha esposa disse que eu prego até dormindo. Mas é verdade. Mateus 14, 22 diz: quem achou, diga: eu sou radical na fé. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, ou um lugar solitário. Você percebe que Jesus sempre se colocava em lugares solitários? Por causa dos nossos pecados, Ele se colocou na posição de solitário, sozinho, para que hoje eu e você, amados, possamos ter essa consciência de quando você passar por um momento de solidão ou dificuldade, você está consciente de que Ele não te abandona. Então Ele se colocou nessa posição de separado do Pai, para te unir ao Pai. Então, e chegada já à tarde, estava ali só. Só esses 2 versículos, mas para a gente estar essa noite estudando. E uma coisa é certa, amados: tem uma vida radical na fé que você não vai afundar. Porque nesse período de pandemia que nós vivemos, foram muitos pensamentos. Tivemos muito tempo para pensar muitas coisas. Né? O que fazer com essas crianças? Amém? Muito tempo para pensar, para meditar, para refletir. E interessante, amados, que nós encontramos muitas vezes nos evangelhos os discípulos brigando entre si por coisas, né? Eles brigavam, que esquecer, será que questionou a questão sobre o fermento? Eles discutiam, brigavam sobre quem ia sentar à direita de Jesus no reino. Então havia sempre essas picuinhas entre os discípulos de vez em quando, mas só que nessa passagem específica, mostra que no meio da tempestade, o barco quase indo a pique, não houve tempo para brigar. Estavam unidos para tentar sobreviver. E que eu entendo aqui, amados, se tratando de relacionamentos, aplicando nossa vida como cônjuge, marido e mulher, porque ninguém programa uma tempestade. Acontece. A tendência da carne é querer procurar culpados. Mas nessas situações que se levantam em relacionamento, mas eu entendi que não tenho que procurar culpados. Porque a culpa ou culpar alguém nunca vai me ajudar a passar pela tempestade.
No meio da tribulação, a tempestade, eu tenho que estar unido. É se unir, porque juntos somos mais fortes. Eu sei que nessa pandemia, esses 6 meses que já se passaram, é tanta gente brigando nos grupos. É todo mundo isolado, mas ao mesmo tempo isolado e brigando. Mas esse é o momento, amados, de nós refletirmos sobre isso. Unidade, união. Não é perder tempo procurando quem é a culpa. É estar sensível para receber a direção de Deus e a instrução para passar. Diga passar. E o interessante no verso 22, porque Jesus ele tinha comunhão com o Espírito Santo, ele sabia de coisas que ia acontecer. Porque ele sabia até os nomes dos discípulos, a qual ele ia escolher para o seu ministério. Então como é que Jesus sabia ele sabia através do Espírito Santo de coisas futuras? Ele envia os seus discípulos, ele ordena que os seus discípulos vão para um lugar que coloca a sua vida em risco. Já pensou sobre isso? Porque diz que ele, na versão Almeida, diz que ele ordenou. Na King James diz que ele insistiu. Nessa versão aqui diz que ele compeliu. Mas ele ordenou. Vão para outra banda. Sabe por quê, amados? Tem tempestade que é inevitável. E no meio dessa pandemia, muitos de nós tivemos tempestades na área emocional, psicológica, psiquiátrica, relacionamento. Nós tivemos nesse período de pandemia. Mas uma coisa é certa, amados, Deus não nos abandonou. Nunca estivemos sós. Ele não nos deixa. E o que aprendemos com isso, amados? Porque no meio de uma tempestade, de uma pandemia, ou de um vento forte, às vezes nós queremos estar no controle das coisas. No momento que nós estivermos no controle de todas as coisas, você é Deus. O bom da vida cristã, amados, é essa dependência do Espírito Santo. Quando nós não entendemos que há essa dependência, nós, no meio da tempestade, nos desgastamos, gastamos toda a energia, podendo, amados, esse tempo que você gastou a sua energia para tentar sair da pandemia, sentar e aprender do Senhor, porque esse foi um tempo, uma oportunidade para sentar e aprender. Porque tem situações, amados, que você não pode fazer nada. Existem tempestades que você não consegue fazer nada. É sentar, receber e produzir. Receber, produzir. Essa é a vida no Espírito da nova. A maior dificuldade, amados, da igreja, eu vejo, é elas aceitarem e entenderem que há uma grande mudança na vida de fé, na nova aliança, no depois da cruz. O antes da cruz e depois da cruz. No antes da cruz, havia um devorador. No depois da cruz, a cruz devorou o devorador. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Ele se tornou a própria maldição. Ele engoliu o devorador e derramou sobre mim e sobre você de uma forma copiosa, abundante, extravagância, bênçãos sem medidas. Então isso é o depois da cruz, é aceitar essa verdade, amados. Não é esperar 50 anos para amadurecer. O crescimento está diretamente ligado, amados, o quanto nosso coração, quando nós decidimos em nosso coração crer na obra consumada, no que já está feito. Crer no que já está feito. Deus não vai mais fazer. Estamos esperando Deus fazer. E Deus está esperando você fazer. O Espírito Santo foi dado. Ele te revestiu de poder. Ele te deu autoridade no nome de Jesus.
Enquanto esperamos por Deus fazer. Mas quando você entra esse entendimento que no feito do Senhor, amados, fica fácil você entender, aceitar essas coisas. Deus já fez tudo. Ele já me capacitou para ir ser uma testemunha eficaz. Aleluia. Então, existem duas formas de atravessar a tempestade. Existem várias, mas eu vou falar só de duas. Hoje é ensino, amém? Estamos na sala de aula. Cadê seu caderno para anotar? A primeira forma de se atravessar a tempestade é como sobrevivente. E eu vou dar alguns segundos para você glorificar a Deus, porque você é um sobrevivente dessa pandemia. Você está aqui. Está com o seu emprego. Alguns perderam o emprego, não foi como o meu caso. Mas nada faltou. Contas pagas. Então você tem motivo de sobra de glorificar a Deus como sobrevivente. Não é olhar o tempo que perdeu. Porque não há tempo perdido, amados. Existe um novo tempo para desfrutar e executar as ideias que Deus colocou no seu coração. Não é ficar porque para nós, a igreja, mas não é tempo perdido. Porque independente da circunstância, da estação, ou do momento, Deus está operando e a igreja estava operando, se movendo. De uma forma diferente, virtual. Digital. Mas então a igreja não para. O Espírito não para. Deus não dorme. O diabo não dorme. A obra de Deus não parou. Deus não perdeu o controle da situação. E a forma de Deus intervir no curso natural das coisas é através da igreja. E a segunda forma, a segunda forma de passar pela tribulação, tempestade, é como um estudante. Em meio à tempestade, eu vou aprender a aprender. O que eu posso extrair de Deus, não é da tribulação. Extrair de Deus, dentro de mim, instruções. Porque não é a tempestade que vai levar você à maturidade, não. A Bíblia diz que é a graça de Deus que nos leva ao crescimento, não é a tempestade. Mas no meio de uma tempestade, no meio de uma prova, o que está dentro de você vai executar, vai ser executado, vai se manifestar. É no meio de uma tribulação, uma tempestade, uma bonança, amados, que as ferramentas que o Espírito tem nos dado, elas vão ser utilizadas por você e por mim. Deus não vai usar a doença para te ensinar. Em meio à doença, o Espírito vai te lembrar que você já tem a cura, que você já é sarado, que Cristo já levou, tomou e carregou. Deus não vai levar a escassez, usar a escassez para te ensinar a ser alguém humilde. Porque naquela cruz, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, nos tornar ricos. É eu entender que Jesus ele se fez pobre, e que hoje eu possa andar suprido em todas as áreas da minha vida. Essa é a mensagem da fé, amados. Ou você é radical na fé, ou não é. Então, alguns decidiram ser um estudante na tempestade. Aprender do Espírito Santo. Senhor, me ensina, eu estou aqui. Porque em todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que significa? Em todas as coisas, Deus age com um propósito, com um fim. Em todas as coisas, Deus age juntamente com. Em todas as situações que você passa, Deus está juntamente com você, operando, para glorificar o nome dEle. É assim que está na versão amplificada. Não é que uma doença vai ter um propósito na sua vida, porque Deus, aquilo coopera, não coopera. Em meio à enfermidade, Deus está com você lá. O Espírito Santo está lá do seu lado, dizendo, ei, Jesus já levou essa doença ilegal no seu corpo. Seja radical na fé. Seja radical na fé.
No verso 25 diz que, mas a quarta vigília da noite. A primeira vigília não é tão ruim, né? O início da pandemia, né, todo mundo, não, ficar em casa, Netflix. Mas só que na terceira vigília, acabaram-se todas as séries. As novelas começaram a se repetir. Os meninos tudo em casa. Estou com fome. Os shoppings fecharam. As praias. Tudo fechado. Então, algumas semanas atrás, é como se nós estivéssemos na quarta vigília da noite. Que vai de 3 às 6 da manhã. Momento mais difícil, mais complicado. Então, foi essa vigília que nós estávamos. Parecia que não ia passar nunca. Parecia que não. E agora? Vamos ficar só em caixa no culto? O pastor Beto lá com aquele fundo preto. Está ali também. Mas parecia, mas só parecia. Mas passou. Está passando. Está indo. Mas se Jesus, ele queria nos confrontar os discípulos, ele chegou atrasado. Mas se naquele momento da tempestade, os discípulos já tinham instruções suficientes, que Jesus podia esperar até a quarta vigília da noite, esperando deles uma reação. Sabe por quê, amados? Nesses anos de crente, me converti em 2005, nesses anos para cá, eu aprendi que o tempo de Deus não foi projetado para dar alívio, mas revelação. Pode olhar na Bíblia, mas você vê Abraão, 25 anos. E nesse tempo que Abraão estava esperando com paciência, ele fugiu um pouco, saiu um pouco do propósito, gerou um tal de Ismael. Ismael foi problema futuramente. Mas só que quando estava com mais de 90 anos, diz que Deus apareceu e se revelou a ele como o El Shaddai. O Deus que é mais que suficiente. Ou seja, Abraão, eu supro você em todas as áreas. Anda na minha presença e ser perfeito. Então foi um tempo, 25 anos de espera, e Deus se revela. Então o tempo de Deus, mas é projetado, não é para dar alívio não. É para trazer revelação. Porque se você olhar para trás, você vê o quanto você já passou. Alguns você quis desistir, quis retornar, retroceder, questionar, e tantas coisas vêm, mas e um ministro que tem um chamado ministerial também, tem muitos problemas psicológicos, às vezes ele questiona aí, é o tempo disso e aquilo, mas o bom de tudo isso, amados, porque diz que Jesus ele subiu um monte para orar. Esse monte, você já foi para Israel, algumas pessoas que já foram, eu já ouvi falar, e elas contam que, e o guia fala que nesse monte que ele subiu, a visão é privilegiada, dá para ver aquele lago, grande lago, ou um mar, que chamam de mar, um lago. Enquanto Jesus orava, ele via os discípulos no meio daquele mar, daquele grande lago. O fato deles não estarem vendo Jesus, não significava ou não significa que Jesus estava vendo. Por você ter passado por algumas dificuldades e circunstâncias adversas nessa pandemia, não significou que Deus não estava te vendo, que Deus não estava com você. Por mais que parecesse que as emoções dissessem que Deus estava muito distante, que as coisas não iam acontecer, só parecia. Por isso que você não deve ser guiado pelas emoções. Nós somos guiados pelo Espírito, pelo homem interior, amados. Você sentindo Deus ou não, você não vendo Deus ou não está vendo Deus, mas isso não significa que Ele não está te vendo. Ele te vê. Lá em Hebreus diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele intercede por nós.
Então temos alguém, mas temos os nossos irmãos, temos o Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos ensinando toda a verdade, acerca da justiça, acerca da redenção. E também temos Jesus diante do Pai, não é enviando raio, não é enviando juízo, mas é intercedendo por você, derramando seu amor, sua graça, sua bondade. Seja radical na fé. Ele estava orando. Mas nós questionamos quanto tempo isso vai demorar, né? Tempestade. Porque ninguém gosta de tempestade, amados. Ninguém quer perder pessoas. Nós sabemos até qual é o destino, o futuro. Mas ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder o carro, ninguém quer perder familiar. Mas sempre vem aquele questionamento. E no meio dessa pandemia, o que aumenta muito a tempestade é o e se? Né? A demora para que algo termine, surge aquele e se? E se isso que eu vou fazer? E se eu fracassar? E se não fracassar? Esse se, ele tem dois lados. Amém? E se não? Às vezes colocamos muito mais, é mais difícil crer no se vai dar certo. E temos medo do se. Amados, ouse. Seja ousado. Assim como você cantou, se por mais que você afunde, você tem entendimento, a sua mão vai me levantar. Vai me levantar. No verso 24 diz o seguinte: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o vento estava contra eles, mas a palavra estava a favor deles. A pressão vem para te matar, mas a palavra está sempre ao teu favor. O Logos, o rema de Deus. Então, porque a pressão é isso, o vento também aponta para a pressão, resistência. Mas quanto mais ele te pressiona, mais a palavra vai saltar dentro de você. Porque a palavra está ao seu favor, a palavra está ao seu lado. E alguém diz, é um fantasma. A única forma deles saberem que era um fantasma ou não, era ouvindo Jesus. Mas para que eles pudessem ouvir Jesus, o vento tinha que estar a favor. E o mestre falar. Nós temos que ter um entendimento, amados, que no meio da pressão, a voz de Deus vai ficar mais nítida. Porque no meio da pressão existem muitas vozes, muitas acusações e condenações. Mas é vocês ficar atento de que a voz de Deus vai ficar nítida. Não temas, eu estou com você. Não temas, sou eu. Você é amado demais para andar estressado. Eu vou até tomar água. E se tiver? E se tiver algo que vale a pena para atravessar para outra banda? Porque o diabo chega com um monte de si, mas se não der certo, mas e se vai faltar? Aí você se levanta em fé e ousadia, mas se tiver algo que vale a pena eu permanecer firme nisso, algo me aguardando na outra banda, no outro lado. Porque de uma direção específica de Deus, para o cumprimento dela, ou para você chegar lá, é a caminhada na fé. É o permanecer firme, crendo naquela palavra que foi liberada antes. Essa é a diferença daqueles que vão chegar, diz que vão ficar no meio do caminho.
Mas você vai ser aquele que vai chegar no final. Que decidiu crer naquilo que Deus disse para você há um tempo atrás. De que não importa os ventos fortes batendo, porque o Senhor diz para você essa noite: não temas, sou eu. O medo é um tipo de fé na coisa errada, no si errado. Mas se não der certo, mas se não chegar, mas vai chegar, vai dar certo, vai acontecer, vai fluir. Essa é a linguagem da fé, amados. Vai acontecer, vai se manifestar. Eu não sei o tempo e o modo e como vai ser, mas eu sei que a palavra de Deus é a verdade, e eu fui chamado para andar sobre a palavra. Não é sobre as emoções é um lugar, é um ambiente escorregadio, você pode cair para um lado para o outro, mas a palavra é firme, porque a palavra ela é viva, a palavra é o próprio Cristo, e ela é eterna, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Essa é a vida da fé, amados. Esse si pode ser... Existem duas formas de olhar para o vento. O vento pode ser, para alguns, um sinal de que é melhor voltar para casa. Melhor desfazer as coisas e desistir e voltar. Esse é um si. Mas o vento também pode ser uma indicação que do outro lado existe algo tão significativo, que está vindo tanta pressão, mas eu entendo que vale a pena percorrer e chegar ao final. Essa é a forma de interpretar o vento. E hoje Deus te convida a interpretar o vento, amados, como uma resistência para você não chegar do outro lado, para você desfalecer na fé. Mas você não vai desfalecer na fé, porque a palavra está te fortalecendo nessa noite ainda mais. Porque hoje é respostas. Respostas. Deus está nos despertando para a mensagem da fé. Não importa o que aconteceu, amados, ficou para trás, agora é um novo tempo, uma nova fase, é avançar. Deus te supriu a igreja antes mesmo da pandemia começar, porque Deus nunca é pego de surpresa. Te supriu com ideias, e no meio desse problema que houve, amados, instruções vieram, direções de Deus, estratégia. De vez em quando alguém chega lá em casa, bate na porta e chega com coisas, com dinheiro, com comida. Deus sabe o teu endereço. Eu sei que é um jargão, mas Deus sabe o teu endereço. Os anjos não vão pular o teu apartamento, ou a tua casa, ou a tua fazenda. Aleluia. Aleluia. A impressão que eu tenho, mas no espírito, mas é de um vento muito forte. De um vento, não no âmbito do espírito, um vento forte. Empurrando riquezas para o povo de Deus. Receba essa palavra, eu recebo. Nessa situação particular, Jesus disse: vão para o outro lado. Eu quero. Vão para o outro lado. E Pedro ouve a voz do mestre e diz: Senhor, e se for você? Manda uma palavra. E Cristo toma aquilo. Literalmente diz: tá certo, venha. Venha. Está lá em Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Às vezes achamos que andar sobre as águas é como trocar o pneu, né? De um carro, fritar um ovo. Não, mas andar sobre as águas é
Pedro, ele rompeu a física. Amém? Andar sobre. Pedro podia muito bem parar e dizer, Senhor, mas eu não sei. Né? Porque nesse momento que ele pediu uma confirmação. Ele podia chegar e dizer, Senhor, mas como é que andar sobre as águas? Eu nunca andei sobre as águas. Eu inclino um pouco para frente, primeiro o pé direito ou esquerdo. É assim que às vezes ficamos questionando coisas de Deus, direções. A direção que Ele já deu já é a confirmação que você precisa. Se Ele disse vá, pronto. Se não existe muitas coisas específicas, um estudo minucioso, ou direções específicas, ou como fazer, amados. A forma de Deus nos guiar, amados. Mais comum é o testemunho interior. Você sabe, porque sabe que tem uma voz sem som te guiando para fazer algo. Para fazer algo. E o mestre diz, venha. Algo simples, né? Às vezes o difícil de praticar a palavra porque é simples. A simplicidade de Deus é profunda. Pessoas confundem profundidade com confusão. Precisa confundir, alguém precisa interpretar para desconfundir aquilo. Mas profundidade de Deus não significa dizer que é algo complexo. Mas é algo que se crê. É compreensão no Espírito. A nossa mente às vezes não vai aceitar a simplicidade de Deus, porque às vezes tão somente Deus vai dizer algo simples, vai dizer ame, perdoe, oferte. É só isso. Você quer uma direção de Deus para prosperar em algo, diz oferte. Semeie aquela vida, semeie naquela igreja, faça isso. Se ama aquela pessoa, muda o coração dela e diz, ame-a. Às vezes é uma resposta não esperada de Deus. E a resposta de Jesus para Pedro foi, vem. Venha. Versículo 29, e ele disse, vem. Quer andar no sobrenatural? Venha. Venha. Palavra, crê na palavra. Permanecer na palavra. Não importa a circunstância adversa, permanecer na palavra. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A voz que mandou ele sair é a mesma voz que o capacitou a andar. Não foram os pés de Pedro que o sustentaram. Foi a palavra. Quem está sustentando você, amados, nesses anos? Não é sua própria força. Porque se fosse você sozinho, você não estava aqui. A palavra está te sustentando. A mesma voz que disse para você, saia do barco, é a mesma voz que capacita para você andar no sobrenatural de Deus. Para chegar até Jesus, para chegar na outra banda. Então existe capacidade, amados. Deus, Ele dá o querer, o desejo, a capacidade, e Ele que opera em nós. Deus está operando o querer e o efetuar. Através da palavra que você escuta, ela produz força dentro de você, um desejo para realizar aquilo. Mas só que você não vai realizar na sua própria força. Ele também dá a capacidade, Ele dá unção, Ele dá graça para você executar. De uma forma que você, na sua própria capacidade, sabedoria, que são importantes, não conseguiria fazer. Ele te reveste disso tudo.
Acho que eu vou encerrar. Vai ficar mais radical agora. No verso 26 diz o seguinte: e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. 12 discípulos em um barco e uma tarefa no outro lado. Eles não sabiam que tinha outro lado. Amados, a vida de fé não significa dizer que você sabe de tudo, que você sabe o que lhe aguarda. O que você deve estar consciente é de que Deus está te dando ferramentas. Às vezes queremos treinamentos específicos para algumas coisas. Você vai iniciar uma obra. Não quer um treinamento para como lidar com aquilo. Você fez o rema, escola de ministros. Você recebeu informações, ensinos. Porque quando você chega em um lugar para iniciar algo, amados, tem que ser dependência do Espírito. O Espírito vai pegar as ferramentas que Deus já te ensinou através da palavra e vai executar. Porque em cada lugar que você chega é um povo diferente. São demônios diferentes que se levantam também. Tudo diferente. Isso é bom, amados, na vida cristã, porque gera dependência. Dependência. Muitos de nós não sabemos ainda, né? E depois da pandemia, como é que vai ser? Alguém disse, vai todo mundo morrer. Mas você que é crente, você disse, eu não vou morrer. Vai faltar. E você que é crente radical, não vai faltar. Vai sobrar. Nesse tempo de pandemia, mas eu abençoei tanta gente, que antes da pandemia eu não abençoava. Diga assim comigo, não vai faltar. Diga assim, não vai faltar. No verso 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. No verso 30 diz o seguinte, no 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Existe algo que você não pode desvincular, amados. Que a graça e a fé andam juntas. No momento que ele clamou a Jesus, prontamente o mestre o segurou. Isso significa dizer que Jesus estava perto de Pedro. Por que eu falei que fé e graça andam juntas? No momento de tempestades, para você ter uma fé ousada, para você realmente crer em Deus, você tem que crer na graça dele. De que por mais que tenha vindo a tempestade, por mais que você tenha agido em incredulidade, comece a afundar, você tem que crer na graça dele, que ele está perto de você. É uma grande dificuldade das pessoas, mas e muitos crentes aqui no meio de uma dificuldade adversa, de um problema, é crer que o Senhor está prontamente ali, acessível, pronto para levantá-lo, para tirar daquela situação e continuar. Porque ele não apaga, ele não quebra, ele não apaga o pavio que está fumegando, ele não vai quebrar a cana quebrada, ele vai levantar. Mas foi eu que provoquei, ele vai levantar e depois diz, pequena fé. Pequena fé. Homem de pouca fé. Mateus 14, 31. O que é homem, alguém de pequena fé? Esse pequena fé, mas não é tamanho, centímetros ou metros. Pequena fé é a qualidade da fé. Pequena fé é o tempo que você permanece
crendo na palavra e na manifestação da palavra de Deus. Porque ele creu por um tempo, mas afundou, pequena fé. Então a grande fé é o tempo que você permanece crendo na manifestação da palavra de Deus. Também, não só isso, então não é centímetros, não é fé forte, é uma fé firme. Não importa a pressão, não importa o vento, não importam as circunstâncias, permanece firme. Porque nenhum demônio pode anular o que já está feito. Obra consumada. Você já é abençoado e isso não vai ser alterado. Não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Você é curado, já foi curado, porque você não é alguém doente querendo ser curado. Você é alguém saudável, esperando uma manifestação da sua cura que já foi comprada há 12.000 anos atrás. Na Bíblia há duas situações que o mestre se maravilha com grande fé. Foi a mulher Sírio-Fenícia e o outro foi o centurião. E eu vou ler aqui, estou encerrando, mas vou ler aqui, Mateus 8, não precisa abrir. Mateus 8, 5 diz o seguinte, aqui é um exemplo de grande fé. E aqui tem algo para você, poderoso, para você agarrar. Do que é uma grande fé. Pedro diz, Senhor, se é, manda eu ir. Se é você, manda eu até você. Aí o mestre diz, pequena fé, você afundou. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei, ele darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, tenho soldados de minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui está a diferença de Pedro para o Cornélio, centurião. Não Cornélio, centurião. Pedro disse, Senhor, se é você, manda eu até você. E o mestre disse, vem. Esse centurião, em outras palavras, ele disse, Senhor, eu sei quem é você. Pedro disse, se não é um fantasma, se é você, manda até você. O centurião disse, Senhor, eu lhe conheço, eu sei quem é você. Assim no natural, eu tenho autoridade sobre homens, eu digo, libero, vão e eles vão, vêm e eles vêm. Da mesma forma, você tem autoridade para falar. Não precisa vir não, fique. Grande fé. É você receber uma direção de Deus, vá para outra banda. E você não questionar, mas Senhor, se, não é se, é você ficar firme na palavra de Deus, independente do que acontecer, você permanece e fica. Grande fé. Isso é grande fé, mas você permanecer crendo na palavra de Deus, não importa o que vai se levantar, não importa as tempestades, não importa mais o que se levante, o vento forte soprando de um lado para outro, os questionamentos, cadê o mestre? Ele ficou lá orando no bem bom, e a gente aqui, tantos questionamentos vêm, mas questionamos pessoas, culpamos pessoas, e o mestre quer que você permaneça crendo, fique com a palavra, não retroceda, avance, grande fé, decida hoje, amados, ficar com essa palavra, crendo que ela é a verdade, porque isso é grande fé. Senhor, eu lhe conheço, eu sei quem você é, você não é um fantasma,
Você tem autoridade. Basta apenas uma palavra. Agora essa palavra está na minha e na sua boca. Você libera palavras. Você cria o seu mundo. Grande fé. Diga, eu tenho uma grande fé. É ficar, amados, no meio da tempestade, da tribulação, ou questionamos, será que foi eu que causei tudo isso? Será que é a culpa de fulano? Será que foi minha esposa? Será por que eu não fiz isso? Será que é o devorador? Será que é isso? Se pequena fé, grande fé, eu não estou entendendo nada, mas eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor. O apóstolo Paulo estava na solitária, sozinho, juntamente com Silas, numa tempestade, numa tribulação, num momento difícil da vida dele, mas ele estava consciente de que ele podia ficar com a palavra. Eu acho que ele não estava preocupado se Deus envia anjo ou não. Senhor, se é você que tem propósito na minha vida ainda, envia milhares de anjos, não. Ele entendia que existe uma forma de você provocar uma glória maior. Porque diz que ele começou a orar, que temos que orar, mas também começou a louvar com música. Porque uma das formas de você provocar uma glória maior é você louvar a Deus, independente da circunstância. Você não está entendendo o porquê daquilo, mas você sabe que Deus é maior, que Deus permanece bom, e que Deus é bom, que Ele não muda, que não foi Ele que causou aquilo, que houve uma opressão, uma depressão maligna, mas Deus permanece fiel. Se alguém partiu, Deus permanece fiel, amados. Dia 29 de fevereiro de 2019, foi a minha 4ª vigília. Minha mãe internada com câncer, seu último dia com vida aqui na terra. E eu na minha casa, levantei os braços e comecei a louvar. O Espírito me deu uma consciência, mas de que Deus está comigo. De que eu posso ficar com a palavra. Que independente do estado dela, Cristo levou, tomou e carregou. E eu comecei a louvar. No dia seguinte ela partiu. Está em um lugar incomparavelmente melhor. Estar com Cristo. E Cristo está conosco. Fica com a palavra, irmão. Fica com a palavra, não retroceda. Fica com a palavra, amados. Porque não há demônio, não há diabo, não há tempestade que não há vida no mundo que vai lhe parar. Vou repetir, não há tempestade, não há demônio, não há pandemia que vai parar um crente que decidiu ficar com a palavra de Deus. Independente da situação, das circunstâncias adversas, decidiu, eu creio na palavra e ponto final. E se você tiver com a fé pequena, não se condene, porque existe abundante graça. Você serve a um grande Deus, que por mais que você tenha provocado algo, e tenha entrado naquilo que não é a vontade de Deus, Ele está lá para estender as suas mãos e tirar você. Você não vai morrer afogado nessa tribulação, porque o teu Pai te ama e cuida de você nos mínimos detalhes. Não fique se condenando, saia desse ambiente de condenação e entre em um lugar de eterna aceitação. É esse lugar que você tem que ocupar sua mente. Deus é bom, Ele continua me amando, Ele quer me tirar disso, Ele quer arrancar isso de mim, Ele quer me tirar essa vida de pecado, porque Ele sabe, Ele quer que eu saiba que existe um patamar muito maior na presença dEle, um patamar, uma vida gloriosa. Você pode ficar de pé um pouquinho, vamos levantar, vamos louvar o Senhor essa música. Aleluia, Tu és, oh aleluia, És o meu